Boa noite, pessoal. Harrison falando, dando continuidade aos nossos calls de fechamento do mercado, providenciados aí pela área de análise da Investimentos. Uma semana negativa para a maioria dos índices de ações. Esse movimento foi muito impactado pelas ações que podem acontecer na Síria. Isso deixou os investidores muito cautelosos em relação aos mercados e por isso nós tivemos algumas quedas acentuadas. Nosso índice, como vocês podem ver, caiu 4%. Nos Estados Unidos nós tivemos uma queda de 1,33%. E de maneira geral, esse sentimento mais indefinido em relação ao que pode acontecer na Síria e uma nova guerra americana impactou negativamente em todos os mercados e eu vou comentar um pouco sobre isso hoje para vocês ficarem mais a par do que aconteceu. Na segunda-feira, o composto europeu terminou em queda, pressionado pelas ameaças do partido de Silvio Berlusconi de derrubar a coalizão de governo atual do primeiro-ministro da Itália, Enrico Letta. Isso pode impactar no ajuste que eles fizeram com o FMI em relação à dívida, em relação ao punho fiscal do governo, de não aumentar a dívida pública e ter essa austeridade mantida. Isso o mercado ele enxerga como uma coisa muito importante, porque se a Itália não manter a austeridade, vai gerar um maior problema na zona do euro que começa a se recuperar. Então essa instabilidade política é negativa no mercado, então por isso nós tivemos um dia de queda. Já as bolsas norte-americanas fecharam um pregão em queda, impactadas negativamente pelas declarações do secretário do Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que sinalizou que o país se prepara para atacar a Síria. Mais uma vez falando isso, uma guerra vai impactar nos mercados porque gera uma instabilidade econômica no país, vai aumentar os gastos dos Estados Unidos, que começa a recuperar a economia. Então esse não seria um bom momento para uma guerra, porque existem vários fatores que se desempenham de uma maneira pior em momentos de guerra e de tensão política entre países. Sem contar que a Rússia também está envolvida nisso e nós não estamos no melhor momento para ter mais uma guerra acontecendo como aconteceu já no Afeganistão. Então o mercado não vê com bons olhos esse tipo de acontecimento e de instabilidade em relação a ter ou não ter essa guerra. Na terça-feira, os mercados europeus e dos Estados Unidos fecharam o dia em queda, influenciados por receios de um ataque iminente nos Estados Unidos e de seus aliados na Síria. Mais uma vez, na terça-feira, o mercado sentiu essa pressão da iminente guerra na Síria e, mais uma vez, fechou em queda. Além disso, a divulgação do índice de atividade de manufatura do Fed, de Richmond, e do índice de confiança do consumidor, ambos vieram melhor do que as estimativas do mercado, o que reforçou mais uma vez os rumores que o Fed inicie a redução de compra de ativos. Ou seja, esses índices vindo melhor do que o esperado abre espaço para que o Fed comece esse ano o corte de estímulos. E isso também não é muito positivo para o mercado no curto prazo, pelos mesmos motivos que nós já vimos falando nas outras apresentações, e por esse motivo os mercados eles fecharam o dia em queda na terça-feira. Na quarta-feira as bolsas europeias fecharam o dia em queda, mais uma vez, pressionadas por dados fracos da confiança do consumidor na Alemanha. A confiança do consumidor é um grande termômetro econômico que indica o que vai acontecer nos próximos períodos. E um dado fraco na Alemanha, que é o carro-chefe da zona do euro, impacta negativamente nesse mercado. E também pelas incertezas em relação à Síria. Já as bolsas norte-americanas encerraram o dia em alta, influenciadas pelas vendas de casas pendentes, que ficaram pior do que esperado, que as estimativas do mercado, reduzindo a expectativa das compras de ativos do Fed no próximo mês. No próximo mês já vai ter uma definição maior sobre isso e com certeza vai diminuir essa volatilidade. Vocês podem perceber que
todo momento que sai alguma notícia, mexe na bolsa por conta das expectativas. Quando nós temos alguns dados positivos, a bolsa cai porque as expectativas de redução aumentam e vice-versa. Então fiquem tranquilos em relação a isso, que é normal essa volatilidade, a gente trabalha no nível de segurança para não ficar muito exposto a esse tipo de acontecimento. Na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam de em alta, influenciadas por balanços corporativos positivos e pelas declarações do primeiro-ministro italiano Enrico Letta, que afirmou que o país respeitará os compromissos de orçamento de 2013. É o que a gente havia falado anteriormente. Uma instabilidade econômica, uma instabilidade política no país vai impactar no orçamento do governo em relação à austeridade. Então, um compromisso de manter esse orçamento alivia o mercado e as incertezas que ocorrem em relação à Itália. Já as bolsas dos Estados Unidos terminaram o dia em alta, impulsionadas pelo crescimento do PIB e do consumo pessoal no segundo trimestre, além da percepção de que uma guerra militar na Síria pode ser postergada. Por que um dado positivo desta vez causou impacto legal nos Estados Unidos, no mercado americano? Porque se o crescimento está vindo proveniente de um maior consumo, significa que o governo vem deixando de ter uma participação tão grande na evolução econômica e um corte de estímulos não vai impactar tão negativamente. Então, quando o mercado percebe que o consumo pessoal está crescendo, ele começa a entender que se o Fed deixar de fazer os estímulos, a economia não vai cair tanto como o esperado. E na sexta-feira, o composto europeu fechou o dia em baixa, impactado pelos receios dos investidores com os possíveis desdobramentos do conflito na Síria. Essa incerteza em relação à guerra na Síria, que pode ou não acontecer, está impactando bastante nos mercados. O que ofuscou indicadores positivos, como o índice de sentimento econômico na zona do euro. Nós tivemos um indicador positivo na zona do euro que foi impactado por uma baixa em relação ao sentimento da guerra na Síria acontecer ou não acontecer. As bolsas dos Estados Unidos fecharam o dia em queda também, pressionados pelo aumento da tensão com a Síria e pelos gastos pessoais dos consumidores dos Estados Unidos, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Todos os dias saem dados que podem ou não confirmar os dados que já estão sendo divulgados. Não se espantem com essa volatilidade em relação a notícias, que é muito normal. E a gente trabalha para tentar diminuir as volatilidades e apostar em coisas que terão um ganho de mais longo prazo para investidores de mais perfil conservador e diminuir os riscos dos investidores que querem fazer operações de curto prazo, aumentando seus potenciais retornos nos day trades, nos swing trades, que a gente costuma fazer bastante aqui na mesa proprietária. No mercado doméstico, segunda-feira, o mercado brasileiro fechou de queda, pressionado pelas declarações do secretário dos Estados Unidos, que viu uma possibilidade de guerra na Síria, mais uma vez falando, e pela desvalorização das ações da Petrobras, influenciadas por declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmando que não há definição sobre eventual ajuste de preço dos combustíveis. A notícia da guerra na Síria também impacta negativamente na Petrobras, porque um conflito naquela região pode gerar um aumento do petróleo e causar um maior prejuízo da empresa no Brasil, porque, como todos vocês sabem, ela subsidia a gasolina no Brasil e o preço internacional estando mais alto, aumenta o prejuízo da empresa também. Na terça-feira, a Bolsa Brasileira encerrou o dia em queda, acompanhando a movimentação das bolsas internacionais e pressionada pela forte queda das ações da OGX, que inclusive hoje, sexta-feira, caíram demais, e da Petrobras. Na quarta-feira, o Ibovespa teve uma sessão volátil e encerrou o pregão em baixa, influenciado pela movimentação das bolsas nos Estados Unidos e pela cautela dos investidores às vésperas da decisão do Copom, que impacta bastante no mercado, porque ele vai decidir a taxa básica de juros do país e essa taxa ela vai influenciar em muitas coisas. Para quem está
um pouco fora do que isso significa, nada mais é do que o custo do dinheiro. Então, quando a taxa de juros aumenta no país, o empresário ele se sente menos confiante para investir na empresa porque ele vai ter um custo maior nos financiamentos, ele prefere investir em ativos de renda fixa em detrimento de colocar o seu dinheiro no risco do seu negócio. É exatamente isso. As ações da OGX foram novamente destaque de queda, contribuindo para a manutenção do índice local no campo negativo. Ou seja, além dessa incerteza em relação ao quanto de aumento poderia vir no Copom, as ações da OGX impactaram fortemente na queda, já que elas representam uma parcela significativa do índice brasileiro. Na quinta-feira, o mercado local fechou o dia em leve alta, influenciada pela valorização dos bancos, que se beneficiam com o aumento da taxa de juros, já que nós tivemos um aumento de 0,5% na Selic, e pela recuperação de empresas de consumo e algumas construtoras. Então, na quinta-feira, nós tivemos o mercado com uma leve alta, o que logicamente não conseguiu diminuir as perdas da semana, mas o mercado não se movimentou com tanta força nessa quinta-feira. E na sexta-feira, o Ibovespa encerrou o dia em leve alta, influenciado pela divulgação do PIB brasileiro no segundo trimestre, que superou as expectativas do mercado. Contudo, a alta foi impactada pelo conturbado cenário externo, em função das tensões na Síria. Ou seja, pessoal, nessa semana nós podemos marcar com propriedade esse evento em relação à volatilidade do mercado. As tensões na Síria impactaram bastante nos mercados e gerou grande volatilidade e perdas nos mercados também. Vou comentar aqui rapidamente os eventos que teremos na semana que vem. Teremos uma agenda conturbada, cheia de indicadores sendo divulgados. Esperamos uma semana de bastante volatilidade no mercado, talvez a manutenção desse movimento de baixa. Estaremos protegendo as carteiras dos nossos clientes que estão posicionados através de mecanismos que nós temos para fazer isso. E em relação aos clientes de curto prazo, nós estaremos disponibilizando oportunidades para day trade com venda descoberta, entre outras operações que nós costumamos fazer para remunerar os clientes de curto prazo. Essa foi a minha apresentação, pessoal. Espero que tenha aberto a cabeça de vocês em relação ao mercado. E nós voltamos a nos falar a semana que vem para comentar o que foi destaque no mercado internacional e no mercado brasileiro. Tenha uma grande noite e um ótimo final de semana. Até logo.